Viramos para o segundo tempo, cultura e arte reinando por aqui. É o nosso Palco CBN, conduzido pelo nosso talentoso protagonista Raul Fortes, que foi visto no Festival da Cerveja Artesanal dando um showzaço, recebi um monte de print, a gente perguntando: Marcela, cadê você? Raul tá aqui no palco dando show. Eu não consegui, meu abraço a Up, a Paula, toda a equipe, por conta de compromissos profissionais, mas ele vai fazer um resumo também desse evento do fim de semana. Raul Fortes, chegou a nossa hora. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado uma vez mais pela sua receptividade. Um abraço a todo mundo que está ligadinho aí, que está nos dando carona no carro, também assistindo a gente através do YouTube. Muito obrigado, Marcela. Fim de semana muito bom, como sempre. Cuiabá, Mato Grosso nos entrega tanta coisa boa. Eu tive a oportunidade de alguns trabalhos, em especial o Festival da Cerveja Artesanal. Como é bom ver que a gente tem tanta gente produzindo, um especial a cerveja com qualidade, mas tinha uma praça de alimentação incrível também. Celebrar aí, brindar todas essas cervejarias do estado todo, cervejaria de Sinop, de Rondonópolis, de Nova Mutum, de Cuiabá, de Várzea Grande, Chapada dos Guimarães. Quase todas? Eu não dei conta, eu não sou aquele que aguenta muito a cerveja o tempo todo, mas foi muito legal porque, inclusive, o método utilizado lá, que é um copo fracionado, que você podia beber 100 ml, 50, 200, enfim, da forma que você quisesse. Então foi interessante que eu consegui, em especial, provar aquelas que são saborizadas, sabe? Que normalmente você não encontra sempre nos mercados e nas cervejarias no dia a dia. Então, cerveja de pimenta, cerveja de frutas cítricas. Foi bem legal a experiência. Um abraço para Eu recebi vídeo seu lá, me marcaram, foto. Pescuma esteve por lá Pescuma, também. Recebi Pescuma no palco. Aliás, é sempre uma honra, e eu faço questão sempre que eu estou no palco convidar alguém para cantar comigo, porque acho que é assim que funciona a troca justa, receber artistas especiais, como a gente faz aqui também no palco CBN todas as segundas-feiras. Foi muito bom, Marcelo. Ai, que coisa boa. Se você acompanhou esse showzão, manda para cá, 99803-5580, e a gente fica muito feliz já com esse faleiro inicial para valorizar eventos profissionais aqui da nossa terra. Como diz Raul, essa é a nossa bandeira, é a nossa missão de cada segunda-feira, muito bem conduzida por ele. E por falar em condução, conta já pra gente qual é a pauta desta segunda-feira e o nosso convidado que já está aqui posicionado. Raul. Marcela, como sempre, a gente busca trazer temas e profissionais que vão nos contar histórias e falar dessa profissão especial, de forma especial. Nosso convidado vai fazer a gente entender e enxergar de outras formas, ou melhor, por detrás das lentes. É um fotógrafo especialíssimo que fez de tudo já no que diz respeito à fotografia durante a carreira, durante esse tempo de vida e especialmente como profissional da fotografia. E é um prazer recebê-lo aqui, um cara muito querido, muito bem-quisto, um profissional extremamente gabaritado. Rai Reis, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Raul. Obrigado, Marcelo, obrigado, Raul, pelo convite. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue enredar a turma aí numa conversa boa aqui. Conseguimos. Só sua história, Rai, já é um enredo especial que merecia, inclusive, uma exposição de fotografias cronológicas, se o seu tempo permitisse a organização também no futuro. Aí fica a dica para uma exposição dessa. Melhor não, 250 anos já é muito tempo. Rai, mas o Raul já citou aí a sua história. E aqui a gente tem um costume, a cada nova entrevista, convidado, de trazer um pouco dessa história, dessas raízes. Conta um pouco sobre você, a sua trajetória profissional, pessoal. Muita gente conhece o nome, muita gente, olha, vou ouvir ele dessa vez aqui no rádio. Fala um pouco, vamos fazer um compacto da sua trajetória? Vamos, um Wikipédia? Wikipedia. Bom, eu sou mato-grossense, sou de Cáceres, mas eu vim para cá com 10 anos de idade. Estou com 58 anos, fotografando desde muito novo. Comecei no fotojornalismo aqui em Cuiabá, comecei no Diário de Cuiabá. E é isso, passei 10 anos fazendo fotojornalismo, depois fiz publicidade, estúdio, já fiz de tudo um pouco na fotografia e continuo fazendo, continuo com estúdio, continuo fotografando, natureza, folclore, gente. Isso é legal de que as pessoas entendam, Rai, que você passou por várias partes da fotografia e hoje continua, inclusive, já vamos aproveitar o início, também no fim a gente relembra que você está com exposições abertas ao público também para que possam ser visitadas. Por favor, Rai. Eu estou com 2 exposições.
Uma no Shopping Três Américas, na Passarela do Três Américas, e uma outra exposição no Museu de Arte Sacra. As duas são sobre os 306 anos da cidade de Cuiabá. São duas exposições diferentes e estão abertas ao público, né? Eu acho interessante porque a coisa de Cuiabá, como eu vivo aqui há muitos anos e fotografo constantemente, eu sempre tenho um acervo para ser mostrado, né, da cidade, né? Uma coisa mais assim afetiva, né? Fora do padrão comercial, né? E é inclusive a pauta, o olhar por trás das lentes. E você tem uma sensibilidade muito grande. Como é que você contou um pouco, é claro, dessa trajetória, mas como você encontra esse estilo te encontra, essa sensibilidade, esse olhar? Foi desde o começo, foi lapidado? Explica um pouco pra gente. O olhar você treina, né? Mas é que nem você fazer rádio. Quando você faz um negócio com gosto, com tesão, a coisa flui, né? A fotografia está na minha vida há muito tempo, desde criança praticamente. E eu gosto da fotografia. Então é isso. O olhar você treina, mas eu gosto do que faço. Então a coisa flui, né? Com o advento do celular, por exemplo, o celular é uma máquina fotográfica que está no bolso constantemente, né? 24 horas por dia. Como eu estava conversando com o Raul aqui antes de a gente começar, a fotografia também me serve como uma espécie de terapia, porque eu relaxo quando fotografo, né? A fotografia tem a coisa do hiperfoco. Quando você está fotografando, você está centrado naquilo ali. E o resto do mundo passa desapercebido. Então você fica no aqui e agora, né? Ela funciona como tem um formato, digamos assim, meio terapêutico, assim, entendeu? E eu gosto de fazer isso, né? E faço assim, atiro para tudo quanto é lado, de inseto, a botânica, a paisagens, faço com prazer. E aí você está numa cidade, consequentemente num estado, que te permite isso o tempo todo, né? Cuiabá, Mato Grosso tem paisagens e tem fauna, flora, de uma forma gigantesca para que você possa eternizar. Mato Grosso tem 3 biomas, né? Aí você está muito bem servido, né? E nós temos aqui a Chapada aqui do lado, né? Que é sempre um tema recorrente, né? Assim, estou andando há 30 anos na Chapada e tem sempre coisa nova para ser fotografada, né? Isso que é interessante. O tema nunca se esgota, né? Tem muita fotografia linda sua de paisagens. E você lá, esse menino que veio de Cáceres, que começou, sempre teve esse olhar para paisagens. Eu vi no seu Instagram, inclusive, retratos, mas menos. Como é que é essa decisão ou essa escolha, esse olhar para a natureza do Rai? A coisa da natureza tem a ver com o estilo de vida que eu tenho. Eu sempre curti a natureza. Como eu sou de Cáceres, eu tive um contato muito grande com o rio na infância. Aula de manhã e beira de rio à tarde. Isso ficou uma espécie de... no meu DNA isso. E na adolescência eu comecei a ir à Chapada de motocicleta, a remar no Cochipó, a remar no Cuiabá, e fiz isso a minha vida inteira. E sempre fotografando. A fotografia de natureza é a fotografia que eu faço na hora do lazer. Só que ela virou um produto, entendeu? Foi sem planejar isso. Essas coisas foram acontecendo. Por quê? Porque eu estou sempre na natureza, estou sempre fotografando, e isso, como produto, funciona bem numa parede. Você colocar uma coisa que tenha uma pegada mais verde, assim, por exemplo. Ele te comunica uma certa paz, né? E virou um produto, né? Não foi planejado, isso aconteceu, né? E hoje é o carro-chefe? Digamos que sim, praticamente porque a fotografia de decoração ou para ambientes você tem uma parede vazia, tá? E você coloca um ambiente, você coloca uma paisagem, o ambiente muda completamente, ele fica mais orgânico, mais aconchegante, mais personalizado. Então, assim, funciona bem, entendeu? E funciona para casa, para ambiente familiar e para empresas também, para os dois, Rai? Para tudo. Você quer coisa pior que uma parede vazia? Ou branco, ou cinza, ou muito clean, aquela coisa... A pessoa faz o sofá, faz o tapete, o papel de parede, mas a parede fica vazia. Fica sempre faltando alguma coisa. Sim. Né? E quando você começa a colecionar objetos de arte e a colocar na parede, a sua casa vai ganhando personalidade, né? Vai ganhando uma Posso outra dizer dimensão. que você está de frente de uma possível cliente, viu? Você está narrando o que está acontecendo lá em casa. E eu estou aqui falando, olha, acho que eu estou vivendo esse momento. Funciona porque assim, é estranho você viver numa casa que não tem a identidade, né? Ou que o cara acabou de fazer uma casa, aí a identidade é do arquiteto, né? Dele. O arquiteto escolheu o tom
do sofá, o tom do tapete, o papel de parede, mas o recheio, que é a memória dele, não tem. Personalidade. Fica a personalidade. O que E olha, cria a identidade de uma casa é o que você coleciona. Pode ser sei lá, colherinha, uma coleção de colherinhas, assim, entendeu? Esse craque aqui tem de pandeiro lá na casa dele, Tá sabia? certíssimo. Mas eu tenho também uma arte do raio na minha parede também, que eu não sou bobo nem nada. E você que está nos ouvindo, o Sérgio Luiz, que é colega meu, inclusive na rede social, perguntou qual é o Instagram, que ele também quer entender mais sobre o trabalho do Rai. Rai Reis, né, Rai? Rai Reis, @Rai Reis, né? RAIREIS. É o seu nome mesmo? É. Seu nome é Rai mesmo? Meu nome é Raimundo Reis. Entendi. O Rai Reis foi um Ah. apelido que eu ganhei quando eu trabalhava em jornal. E aí pegou muito. Ficou. Se chamar Raimundo, você nem olha, não é? Olho. Né? Olha, eu chamo ele de Vamos ver. Raimundo. Chamou? Eu chamo ele de Raimundo. É? Olha, eu tenho dupla personalidade. Ué, explica. Raimundo e Rai. Raimundo é a característica marcante, é? Raimundo é o mais brabo. Eu acho que é uma- Usuário. Eu acho que é uma definição super válida de nome artístico, sabe? Rai Reis. Eu acho tão sonoro, tão Pegou, percussivo. né? Pegou. Rai Reis, adoro. Pegou. E foi apelido, não foi uma coisa programada. Só que eu incorporei, né? Como o apelido pega, você vai negar o apelido? Não vai, né? Quando a gente quando nega, pega, que pega. Rai, naturalmente você já nos falou e deu a entender, né? Todo mundo percebeu que é natural se tornar fotógrafo também, que não tem mistério, mas precisa sim de um estudo, de uma repetição, de um trabalho para chegar a grandes resultados. Mas, como você também disse, a gente tem hoje uma máquina fotográfica nas mãos, que é o celular, né? Esse olhar mais atento, que eu vejo que muitas pessoas, inclusive, têm, né? Não com a qualidade de um profissional à sua altura, mas que eternizam momentos bem legais, numa estação, inclusive, que a gente tem um céu bonito quase todos os dias aqui em Mato Grosso, em regiões que a gente vai ao lazer, como você falou, Chapada, Nobres, o Pantanal mesmo, que a gente, cachoeiras em geral, que a gente consegue também lugares para registrar e eternizar. Isso é o quê? Treinamento, é dom, repetições, como é que você vê, o que você daria de informações, que a gente tem o privilégio de ter você aqui para nos informar, para alguém que quer começar a fotografar, para que eternize, e de repente até ele mesmo, além de ter um trabalho do Rai na parede, ele tem uma coisa menor dele também ali para compor com essa decoração, quem sabe? Isso é uma coleção, né? Assim, hoje todo mundo fotografa, né? Por conta do celular. O que eu aconselho a fazer? É você revelar fotos. Não deixar só dentro do celular, dentro do HD. Por quê? Porque a fotografia digital, essa que a gente tem dentro do celular, ninguém sabe o que acontece com ela. Daqui a 10 anos você trocou de celular 5 vezes, está na nuvem e você perde contato com esse material, já era. Ou então a tecnologia vai evoluindo tanto que essas plataformas elas vão ficando obsoletas, né? Então, revele suas fotos. O que tem a ver com a fotografia? A fotografia tradicional, como eu comecei, por que eu estou na fotografia até hoje? Porque eu já passei por várias fases dela. Eu fui migrando saí do jornalismo, passei pela publicidade, então já passei por várias situações da fotografia e ela foi mudando também, né? Eu não digo que a fotografia vai acabar por conta dos aplicativos dos celulares, mas ela vai ficar muito específica, vai ficar assim, de nicho. O cara faz 15 anos, faz casamento, faz produto. A fotografia geral de eventos, por exemplo, a tendência é isso ir sumindo por conta dos aparelhos celulares. Todo mundo fotografa, então para que vai contratar um fotógrafo? Entendeu? Meio que nem um alfaiate, assim, vai ficar no fio da navalha, na linha do tempo, né? Entre se extinguir e ficar personificado em cima de um produto só, né? Agora, qual que é o grande barato da fotografia? É você ficar focado naquilo ali, né? Você está com hiperfoco, né? Ele tem o mesmo efeito da meditação. Por quê? Porque você, quando está fotografando, você esquece do resto do mundo, esquece do entorno, esquece dos problemas, fica só naquilo ali, focado no detalhe, prestando atenção em tudo. Tá presente, né? Tá presente, tá no aqui e entregue. agora, né? Não tá na ansiedade, não tá sendo movido
pela ansiedade. Você está se Volta e meia eu vou parar para presente. fotografar, então, Marcelo, para fugir do mundo também, que às vezes precisamos respirar. Faz funciona. todo sentido. Funciona, né? Eu tenho dificuldade com a meditação, apesar de tentar, por conta do meu TDAH, etc. Eu vou tentar fotografia, Rai. Pega um tema, vou fazer natureza, ou vou fazer botânica, vou fazer flor. Legal. Experimenta para você ver. Sai pro quintal, sai pro parque, vai fotografar detalhe. Cara, o tempo passa e você não vê. Você não percebe, porque você está ali presente no aqui e agora. Você não está preocupado com o futuro. Sensibilidade e paciência. Pensando no passado. Sensibilidade e paciência juntos ali. Você tem que estar ali totalmente entregue àquele momento para conseguir captar, porque senão escapa. Né, fotografia é hiperfoco. Você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado na luz, na incidência da luz, no momento, na textura. Então, assim, eu tenho um grande prazer pela fotografia até hoje. E não perdi esse prazer, eu acho que não vou perder esse prazer, porque ele me dá isso, me dá o foco no momento, né? Nesse mês, e agora maio, mês que nós entramos, é aniversário de Mato Grosso, né? Próximo dia 9, Mato Grosso completa mais um ano. E desse estado maravilhoso, da sua Cáceres, da sua Cuiabá, da sua Chapada dos Guimarães, você tem um lugar especial que você já falou um pouco da Chapada, mas que você sempre fotografa e que você faz questão de quando, entre aspas, a agenda está mais tranquila, de ir para fazer outros retratos, outros registros? Eu gosto da natureza, eu gosto da presença da natureza. Sabe o conceito de banho de floresta? Eu gosto de entrar na floresta, gosto do rio. E faço isso até meio sem pensar, assim, que faz parte do meu cotidiano. Então inclusive um espaço que faz parte da sua vida é uma chácara, né? Eu moro numa chácara. Exatamente. Eu moro numa chácara na beira do Rio Cuspó. Sim, eu conheço, tive uma prazer de conhecer. Boa. E, inclusive remo lá. Apesar de estar dentro da cidade, quando eu estou com muita vontade, eu puxo a canoa e dou uma remada rio acima, subo remando e depois desço rodando. Subo até cansar e depois desço tranquilo com a correnteza. Por quê? Porque quando você está no meio de um rio, você tem a mata ciliar preservada, você está em outro planeta. Aliás, você está no planeta Terra. Você está na vida real. Na vida real. Que a gente desconhece, né? Você não tem... Quando você entra no Rio Cuiabá de canoa, porque de barco você tem o movimento do barco e do motor. A canoa não, a canoa é mais lenta. Você vai observando mais. Você vê uma cidade que você não conhece. É incrível. É incrível você passar por dentro da cidade de Cuiabá de canoa. Parece que você está em outro lugar. Apesar de estar todo degradado o Rio Cuiabá, as matas ciliares estão preservadas na maioria. Digamos 80% preservadas aqui na cidade, né? Tem muito esgoto, claro. Nem tudo são flores. Infelizmente. Mas você tem, então, esse hábito... Olha isso, fazendo revelações aqui pra gente, de subir lá de canoa, dessa conexão que se reflete no seu trabalho também. Sim, porque eu tô ali, né? Aquilo faz parte do meu dia a dia. Então, quando você fotografa aquilo, um bico de uma canoa dentro de um rio, para mim é comum, mas para você, pro Raul, não é. Então, quando você vê essa imagem recortada assim num tamanho de 30x40, ela ganha outra dimensão. Ela traz para dentro do ambiente um retrato. E olha que interessante isso, Rai, porque para mim, eu sou um conhecedor bem longe disso, mas eu sou curioso e leio e estudo sobre o que eu posso. E para mim eram linhagens diferentes de fotografia: natureza, retratos e cotidiano. Você faz do seu cotidiano a natureza e coloca no retrato essas duas coisas. Olha que incrível integração em uma... Eu continuo fazendo retrato, eu tenho estúdio. Sim. E continuo fotografando. Eu gosto de fazer retrato, porque o retrato é eu com você. Mas você transformou essas paisagens também em retrato. Quem tem na parede ali um retrato seu, eu tenho. Sim. Mas assim, o retrato é uma interação do fotógrafo com o retratado, com a pessoa. O que é um retrato? Um bom retrato é você conseguir uma conexão instantânea com a pessoa, né? Você não tem tempo para ter intimidade, mas você tem que conversar e a pessoa tem que estar completamente relaxada para você ter um bom retrato. Então, uma parada que eu também gosto de fazer. Eu gosto de gente. Eu gosto do efeito do retrato. Já estava achando que você não gostava de gente. Mas só de natureza. Só da natureza. Eu evito pessoas e fotografo natureza. Sou acostumado. Não, sou sociável. Inclusive, na minha exposição lá no Shopping Três Américas, tem vários retratos. Mas tem um particularmente que eu gosto muito, que é do Ernesto, que é uma figura mítica que vive na 24 de outubro e vende doce. Ele deve estar com uns 60 anos de idade, um pouco mais, mas a cara toda enrugadinha assim.
E eu fiz um retrato bem de perto dele. Então ficou a cara dele é um acidente geográfico, assim, entendeu? Entendi. Ficou um negócio assim, eu fiz preto e branco. Pra mim, parece capa de disco de Uhum. Pink Floyd, sabe? De rock and roll. Nossa. E é um cara de Cuiabá, uma lenda urbana, digamos assim, Uhum. que tá ali, sei lá, andando na rua. Ele é meio como é que se diz? Down. Eu acho que ele tem um grau de down. Ele deve ter uns 60, mas com a cabeça de uns 10. É uma figura que eu converso sempre com ele. E esse retrato nasceu de caminhando na rua. Caminhando na rua, topei com ele, fiz o retrato, achei tão legal que botei ele na exposição. Entendeu? Maravilhoso. A exposição, para quem quiser visitar essa semana? Eu tô com 2 exposições. Uma lá no Shopping Três Américas, que é aberta no horário comercial, na passarela, e outra no Museu de Arte Sacra, que essa é de quarta a domingo. A gente vai por intervalo, o repórter CBN chega na sequência. Eu vou ver se eu consigo aqui, junto com o Anderson Souza, nosso diretor de streaming, colocar algumas fotos do Rai lá no YouTube. Vamos ver se a gente vai conseguir ser ágil aqui, otimizar o nosso intervalo. Mas manda a sua pergunta para o Rai, a sua foto preferida, você tem aí na sua parede. Participa, 99803-5580. Palco CBN faz uma pausa, mas daqui a pouco tem muito mais faleiro cultural aqui na nossa CBN Cuiabá. Agora, bem-vindo ao nosso faleiro aqui nas tardes da CBN Cuiabá. Palco CBN reinando nesse início de semana. E você, já participou? Já deixou a sua mensagem? O nosso convidado, o fotógrafo Rai Reis, participando aqui. E o nosso anfitrião é Raul Fortes, a cada segunda-feira. Eu vou mandar um abraço especial aos motoristas de aplicativo, recebendo carinho aqui. Tiago, obrigada pela companhia sempre. Eduardo, Patrick. Olha só, a Cibele está parabenizando o Raul, que estava por lá, acompanhou o show, sempre muito talentoso. Cibele, obrigada pela sua mensagem muito aqui. Obrigado. Que bom que estamos sendo vistos e elogiados. A gente ainda não teve confraternização com o Raul. A gente está aqui vivendo essa expectativa também. Obrigada. E o Luciano, que está sempre conosco, deixou aqui já o seu alô. Fala, Luciano. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Luciano Ramalho. Durante algum tempo, fotografei com celular flores, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é imagem. Mas eu percebi uma coisa fazendo isso que me ajudou nas minhas composições. É que tanto a música quanto a fotografia tem que contar uma história, tem que transmitir um sentimento. E foi muito útil para mim esse aprendizado. Luciano, compartilhando esse aprendizado, Rai. É isso aí, a fotografia é um tema, né? Quando você tem um tema, no caso das flores, a botânica, é mergulhar de cabeça nele. O poeta, o artista, tem sempre um tema. Né, Raul? Exatamente. Aliás, a vida do artista é um tema, né? É um tema, um tema que a gente... E a gente persegue um tema, né? E passa pelos temas também, né? E revisita os temas também. Isso vai também de época, de idade, também. De vivências, do que a gente passa, do que a gente deixa de passar, né? Porque, incluindo as interferências externas, entre aspas. Por exemplo, você começou com uma câmera que era analógica, né? Hoje você... Você lembra da sua primeira câmera? Eu vivi num ambiente tecnológico. Meu pai gostava de máquina fotográfica e herdei esse gosto pela fotografia dele, né? Ele não era fotógrafo, ele era advogado, mas tinha as máquinas, né? A gente usava a máquina 35mm, que era analógica. Eu comecei a fotografar com analógico. Eu sou antigo já. Olha, vou aproveitar, Raul, se me permite, colocar também a pergunta do Renato. Ele pergunta aqui, Raul, inclusive, de outros nomes da fotografia e hoje no digital, se tem bons cursos, né, ofertas para um preparo, inclusive, como você citou, ele gostaria de, nas horas vagas também, entender, estudar um pouco mais a fotografia, se tem esse tipo de capacitação aqui na nossa capital, Rai? Não, aqui em Cuiabá não tem. Infelizmente, tem esporadicamente alguns cursos. Eu dei um curso agora, durante a exposição lá no Museu de Arte Sacra, mas foi assim para 25 pessoas e foi uma imersão em fotografia. Foi uma coisa bem rápida, de uma manhã que a gente fez lá. É muito difícil você dar um curso de fotografia hoje, porque a fotografia, ela começa com a técnica, né? E só que a técnica no celular não tem isso mais. A fotografia manual, que você regulava toda a máquina, ela ficou exclusiva para fotógrafos profissionais. Para quem gosta de fotografar, é o celular, é o aponta e dispare. É isso, não tem mistério. E qual que é a minha dica? Se você gosta da foto, você não faz uma só, não. Você faz 10 fotos para depois escolher a melhor. Você tem que acreditar na imagem, né? E fazer uma variação de ângulo e fazer várias. Tá vendo? Pega aí a dica, pelo menos 10.
Pelo menos. Taca né? o Porque dedo e larga, como eu falo aqui. Senta o dedo, senta a porra. E assim, a luz. Fotografia é a luz, tá? Fotografia é gravar com luz. Então, a luz é tudo. Você tem que observar a luz antes, tá? Você quer fotografar flor, como você acabou de falar. Você tem que escolher as horas mais suaves, com a luz mais suave. De manhã, de 7 da manhã até as 9, 10 horas. E à tarde, de 2, de 3 horas da tarde até as 4, 5 horas. Que são as luzes mais baixas, né? Ó, fica atento para a luz. E para, por exemplo, na área gastronômica, os pratos também tem uma luz específica? Tem. A luz da gastronomia é o contraluz, né? Você tem que dar um volume no alimento. O que é isso? Contraluz é diferente de tudo que ensinam na fotografia. Na fotografia convencional, você tem a dica de fotografar a favor do sol. Na fotografia mais expressiva, o contraluz funciona melhor por causa das sombras, né? Se dá um volume melhor. Isso também, no detalhe da comida, também funciona bem. O que é isso? Você põe a fonte de luz na sua frente, não atrás. Olha, você aí o truque já põe aí, a você dica. trabalha com alimentação, usa esse truque, faz dessa forma. Faz dessa forma, exatamente. Fotografia é observação. Se você gosta de fotografia, você tem que observar o máximo possível, porque você fotografa com a sua cultura, com o que você já consumiu, com o que você sabe, e com o que você não sabe também, você acaba aprendendo, né? Sim. Mas é tudo referência, né? Vou pedir para o menino Anderson colocar aqui para quem está no YouTube, quem não está vai entrar agora. Ali o Instagram do Rai Reis, você já segue ele lá e acompanha algumas imagens. Lembrando que ele está com 2 exposições no Shopping Três Américas e aonde? Museu de Arte Sacra. Ai, que Museu de foto. Arte Fala um Sacra. pouco dessa foto que está ali no YouTube. Essa foto, ela foi feita de um trabalho, essa é uma plantação de teca. Aquele rapaz estava me guiando lá. Essa foto é uma foto montada, digamos assim, ela está armada. Eu coloquei ele para fotografar ali para ter uma escala, né? Para ter uma escala da floresta. Essa é uma floresta de teca, que é uma coisa recente. Essa floresta deve ter uns 30 anos, mas o impacto visual dela eu achei demais da conta. Sensacional. Nossa, essa imagem. linda. Isso é um retrato de estúdio Didi. do meu amigo Adilson, falecido Adilson André, meu Inclusive, amigo, do brother de longa data. Eu fotografei ele no estúdio e fiz uma brincadeira com ele, fiz umas mosquinhas na cabeça dele com o tema que ele usava, né? Aliás, ele fez para mim e eu apliquei, né? Isso é uma viagem pro norte do Mato Grosso, isso é um índio chavante. Enquanto as Ó. imagens, olha lá, vão passando, entra lá no YouTube CBN e CBA para você acompanhar. O Faleiro vai rolando aqui, você vai vendo as imagens. Lá mais um motivo para você assistir a nossa live. Ah lá, Canoa, que você citou. Esse é o ambiente, né? O Rio Cuiabá. Então, esse ambiente faz parte da minha memória afetiva, então estou sempre nele. Isso é uma coisa do meu cotidiano, né? Raul, Legal. fica à vontade para perguntar enquanto o menino Anderson Estou vai aproveitando soltando ali porque ele tem imagens. mostrado pra gente a riqueza do nosso estado, né? De artistas, de personagens, de raízes, né? De faunas, de flora. E a gente não tem ideia, às vezes, está do nosso lado, está no nosso dia a dia, e a gente passa despercebido, né? Acabamos de falar, ele falou do Adir, que é um amigo pessoal do Rai, que eu também um admirador da arte do Adir. Eu tenho, graças a Deus, um Adir na minha parede. E eu escrevi hoje um texto, porque no dia 8 de maio celebra o Dia Nacional do Artista Plástico. E aí citei Adir nesse texto, citei Clovito, entre outros, Gervani, né, que também Rai falou agora há pouco aqui conosco sobre no intervalo. E aí a gente vê tanta coisa que é fotografada no cotidiano, como o Rai falou, à beira do rio, as árvores, uma floresta de teca, que às vezes a gente certamente muita gente passa pela rodovia ao lado dessas florestas e desses paraísos que ficam no nosso estado, e a gente passa despercebido. Eu estou vendo numa foto e eu já quero perguntar para o Rai onde fica essa floresta, que eu quero ver, né? Quero ir até lá para ter também essa oportunidade. Outros registros que a fotografia permite e que vocês podem ver no Instagram do Rai, @RaiReis, ou aqui vai ficar salvo esse programa no Estúdio CBN, né? Essas imagens, por exemplo, ele foi visitar uma aldeia indígena e aproveitou para eternizar vários momentos e várias personas
um retrato lindo, que também tá na minha lista do que eu quero. Então, como eu falei que eu gosto de retrato é isso, você tá tete a tete com o humano, né? Uhum. E quando você tem um retrato desse, um retrato é uma potência, né, cara? Eu acho aquele retrato desse índio Chavante eu acho forte demais. Eu tenho uma foto dessa na minha casa. Pra mim funciona como um totem, sabe? Aqueles totem quando você põe na frente, assim, Sim. que eles abrem caminho e espantam um mal olhado, e, sabe? Tem essa configuração para mim também. É uma de certa forma, uma entidade que você registrou e está lá no A minha mãe evangélica, ela viu esse índio na minha casa, ela ficou assim, mas o que é isso, meu filho? Eu falei, mamãe, isso é um índio aqui do Mato Grosso. São povos originários, são os primeiros que habitavam aqui. Porque é uma figura muito forte, sim, né? Sim, fortíssimo. Retrato lindo e potente. É uma figura muito forte, assim. E quando você vê, essa foto eu tenho ela muito grande na minha casa, deve ser 1,5 por 1. Ficou grande. E ficou assim, até eu às vezes me assusto. A minha casa é uma chácara e essa imagem ela tá numa parte de baixo. Você conhece lá, né, Raul? Sim, conheço. Às vezes eu andando no quintal, eu olho rápido assim, vejo o olho desse índio, eu falo assim, tem alguém me olhando ali, você entendeu? Eu também, sobre o poder do que é uma imagem, né? Cuidando. Me cuidando. Não, assim, é uma viagem, né? Quando você passa o olho, você dá de cara com um olho desse daí, né? Fala assim, pô. E você consegue selecionar algumas fotos marcantes ou curiosas? Porque eu imagino que tem muito ouvinte agora acompanhando o nosso Faleiro, pensando, estou gostando dessa conversa, estou buscando uma obra, uma foto para o meu ambiente, para você contar. O Faleiro são boas conversas. Um caso curioso, algum que te marcou, alguns? Eu acho que ainda vou fazer essa aí, viu? É? Cara, a fotografia é um prazer diário para mim, assim... Claro que eu gosto das fotografias antigas, mas assim, eu acho que o porvir é sempre o melhor, né? O que está vindo pela frente, né? É nisso que a gente tem que acreditar, né? Você acabou vendo também, Rai, a transformação da cidade e do estado durante os anos fotografando, né? Infelizmente para pior, né? Verdade. A cidade ela está se deteriorando com os anos e a natureza também. E isso não é só Cuiabá, de uma maneira geral, porque eu fotografo há muito tempo e aí você vai comparando as imagens. Fiz essa foto tem 10 anos, aí você volta lá 10 anos depois. Já não está do mesmo jeito e a casa caiu, pior, né? E virou uma outra coisa. Entendeu? E a natureza também, as árvores morrem. Você acha que a árvore tricentenária não morre, mas morre. É incrível, cara. Incrível você ver a transformação, né? A gente está consumindo as cidades, o planeta e isso vai virar só memória, eu acho, né? E olhando nessa observação da cidade, das mudanças, infelizmente você destaca aí pontos negativos, mas esse olhar também para as pessoas, o interesse na fotografia, os jovens, como é que você vê também o que está por vir desse ofício que é tão valioso, Rai? Como eu falei para você aqui, né? A fotografia, eu acho que ela está no fio da navalha. Ou para ficar muito especializada ou para sumir de vez no mapa. Por quê? Porque a gente tem a coisa do celular, da fotografia digital, né? Que popularizou muito a fotografia. Nunca se fez tanta fotografia como se faz hoje, por conta do advento do celular. Inclusive a indústria de máquinas fotográficas intermediárias está morrendo, porque ninguém mais compra máquina. Todo mundo tem celular, você não compra mais máquina para fazer foto. Meu conselho para quem quer fotografar, meu amigo, tem que estudar. Acabou essa fotografia de evento. Você agora, para fazer fotografia, você tem que virar artista, você tem que ir para um mundo da arte. E o mundo da arte é uma coisa muito mais difícil e complicada de você sobreviver nele. Infelizmente. Ouvindo você falar, me lembro que durante muito tempo, né, Raul? Durante um tempo falaram que o rádio ia morrer, quando a televisão ali começou, e o rádio vem se reinventando e se posicionando, né, de forma cada vez mais próxima, mais latente, mais sólida. E a fotografia será um caminho, você usou a palavra muito bem, será uma especialidade mesmo, porque hoje a gente tem os fotógrafos que fazem aqueles retratos corporativos, de gastronomia, de eventos, de natureza. Eu acredito e quero acreditar que essa especialidade vai se destacar. E assim como o rádio não vai morrer de jeito nenhum. Não é que vai morrer, mas ele ficou restrita, né? Ela está na mão de poucos, né? Não é um ambiente, não é um mercado que você está aberto para
para os novos. Não está, não. Você tem um mercado muito sedimentado, muito solidificado. Você tem 3 ou 4 que fazem casamentos, você tem mais 2 ou 3 que fazem retratos corporativos. Então, você tem uma coisa muito específica, né? O que aconteceu com fotografia? Fotografia, antigamente, você fazia o álbum. Você lembra disso? Sim, eu tenho vários ainda. Fazia o álbum. Você ia para as férias e fotografava com a maquininha lá, chegava depois das férias, revelava as fotos e montava albinhos de fotografia. Hoje acabou isso. Triste. Hoje não rola, mas você está com o celular, você tem 5.000 fotos no celular, mas aí, cadê as fotos? Estão no meio digital. Isso é fotografia? Vai saber o que vai acontecer com isso. A fotografia durou 100 e poucos anos porque ela estava impressa. Estava lá impresso no papel, estava feito o álbum. No porta-retrato? No porta-retrato. A fotografia só se realiza impressa, ou na parede, feito papel, ou em livros. Fora isso, ela é uma abstração. Legal. A fotografia digital no celular é uma abstração. E tem tantas formas de revelar, não dá pra gente colocar a culpa, não sei onde, tá, né? Tá até mais perto, mais próximo das pessoas, mas é a tal da correria que as pessoas não colocam como prioridade esse tempo para revelar as fotos mesmo. Eu tenho um filho crescido, já está com 26 anos, 27 anos, e eu fotografei a vida inteira esse filho, e assim, tenho do 0 até os 20 anos, impresso, tá? O que acontece com o que a gente tem hoje? Você fotografa os seus filhos e você não imprime as fotos. Estou vendo aqui que você tem 2 filhos lindos aqui. Você tem que imprimir essas fotos. Você tem que botar no porta-retrato. Você tem que registrar. Porque o tempo passa, e daqui a pouco isso você não tem mais acesso, esquece dela, e aí já foi. Sim. Inclusive, é o momento da gente colocar a Letícia, que participou, dizendo que perdeu recentemente muitas fotos, porque foi furtada com o celular, e infelizmente ela não tinha seguido aqui a sua orientação, não tinha revelado, disse que chorou 2 dias, mas aí não adianta chorar depois. Exatamente, você tem que fazer uma edição. Existe um produto que é um fotolivro, que não é caro, que você entra na internet, eles te mandam um modelo, você só vai botando as fotos lá, eles montam para você um fotolivro, que seria o equivalente aos álbuns de antigamente, e pronto, paga baratinho, você tem lá um registro dos últimos, 5 anos. E aí recebe em casa. Recebe em casa, pelo correio, tranquilo, põe em cima da mesa, fica muito Impresso, legal. tranquilo. Fica muito legal. Rai, eu tenho uma curiosidade aqui, que o tempo, eu já aprendi com a Marcela que o tempo daqui a pouco acaba. Tem que ficar de olho na equipe. Você, quando registra, quando faz o teu trabalho, quando eterniza aquele momento, e aí você tem o trabalho também, dentro das suas vertentes, de vender essa arte, né? Para que todos tenham em casa, nas empresas, enfim. Você procura que o cliente interprete aquela tua arte da forma que você pensou, ou a liberdade é para cada um que vê? Por exemplo, você ali mostrou o retrato de um índio dos povos originários e tem a sua reflexão, sua relação com aquele retrato. Eu posso ter a minha, isso não te incomoda? Ou quando você pensa o seu retrato, você fala, não, eu pensei nisso e é isso? Não. A arte tem a ver com a diversidade, né? Cada um sente bate diferente, né? Cada um sente uma coisa, não tem essa de ser tudo igual. Aqui tem artistas, e você deve conhecer alguns também, que quando ele faz a arte dele é aquilo, o significado é isso, e não pode ver de outra forma. Olha só, arte sobre encomenda, não sou contra a arte sobre encomenda, mas eu acho que você encomendar uma obra de arte é uma temeridade, né? Porque ela vai ficar datada, ela vai ficar restrita. A arte ela é mais abrangente, a arte é maior que isso, né? A arte é sentimento, não é... E a arte também não precisa de legenda, você não precisa legendar. A fotografia, a boa imagem é sentimento, não é a história que você conta. Tem um ditado que diz assim, uma boa imagem vale mais que 1000 palavras. Então, é isso, você tem que se olhar e gostar. Simplesmente isso, né? De uma maneira geral, a fruição com a arte tem a ver com o sentimento. Não tem a ver com explicação nem com legenda. Olha, um dos maiores nomes da fotografia, abre aspas, a boa imagem é sentimento. Já pode parafrasear aí, Rai Reis, porque forte essa frase. Vou usar na minha legenda, sim. Com uma foto sua, inclusive. Porque a fotografia é memória afetiva. É
mesmo. Sempre. Sempre. Sempre Concordo. sempre é. E a fotografia, ela é um enigma, porque ela congela o tempo. Se a gente fizer uma foto nossa aqui agora, daqui a uma semana, essa foto é uma foto histórica, já envelheceu, mas ela está lá. A coisa do Instagram e do Facebook tem essa coisa do espanto, né? Essa foto que saiu publicada agora aí, ela me vê, do Adir, ela me veio na linha do tempo. Essa foto já tem 10 anos e apareceu para mim agora. Ontem, anteontem, essa foto apareceu novamente. Então, quer dizer, E o Adir faleceu, tem 2 anos. Sim. É um negócio assim, fala assim, pô, que mistério é esse que traz o cara, Sim. sabe? A fotografia tem isso, tem essa coisa do mistério. Os índios, inclusive, tinham medo da fotografia porque diziam que a fotografia roubava a alma. Sim. É algo que Várias formas de poder é muito poderoso. da foto. E a gente, com o celular, entra no cotidiano. E hoje você fez uma pausa importante, lembrando a importância, a relevância, o respeito, o formato. Mas que bom que a gente tem a sorte aqui no Palco CBN de conversar com um dos maiores nomes da fotografia. Você tem noção do quão importante e valioso é o seu trabalho para o nosso estado? Não tenho. O conceito de artista, para mim, não me cabe. Eu sou, parafraseando a Adir dizia assim que artista é igual pedreiro. Eu me sinto mais pedreiro do que artista. Mas você também falou sobre, você deu o exemplo da frase que a Marcela vai usar assim na legenda, né? Que uma boa foto fala mais que várias palavras. A gente também tem essa ideia de fazer com que a arte, que é o sentimento que eu tenho, que é a verdade que eu acredito, inclusive foi o meu orientador que falou muitos anos atrás para mim, quando eu estava fazendo a minha primeira monografia, Abel Santos, falou que é a obra que fala pelo artista, não é o artista que pode falar por ele. E a sua obra fala por você. Quem está aí curioso, uma vez mais, @RaiReis. Eu não consigo explicar o que é a minha relação com a natureza. E também não vou ficar elucubrando sobre isso. Dizer por que faço isso, por que faço aquilo. Às vezes parece que eu estou fazendo sempre a mesma foto. Entendeu? Tem a coisa do tema. Mas né? o Rai tem inclusive livro, né, Rai? Também o pessoal pode ter acesso é aos livros do Tem Rai. 5 livros publicados. Sim. Quero um, inclusive. Eu tenho Tô pedindo 2. aqui ao vivo, tá? Eu tive Opa. 2. Eu tenho 2. Tive a Tem sorte. uma casa... Eu vou ter a foto e vou ter o livro. Claro. Lindo demais o seu trabalho. Parabéns. E é importante aqui ressaltar o trabalho do Raul, que tem essa sensibilidade, viu, Raí? Ele é bem criterioso ao escolher os artistas, os assuntos e contribuiu muito. Que coisa boa a gente começar a semana ouvindo você. Obrigado pelo convite, né? Obrigado também, assim, por vocês abrirem um espaço para a diversidade, né? Porque assim, não fica uma coisa monotemática, né? A fotografia, até perguntei pro Raul, como é que vai acontecer isso lá? Eu tenho a coisa do rádio só na voz, né? Só no áudio. Eu esqueci que tem a coisa do YouTube também, da imagem, Estamos né? pro mundo aqui, Raí. Eu até fiquei meio, assim, ressabiado. Falei, será que vai funcionar essa conversa nossa? Mas funcionou bem. Gostou? Funcionou? bem, funcionou Ai, bem. que bom. Vocês Merece um registro? Vocês foram delicados comigo. Ai, obrigado. Primeiro de muitos. Volte Obrigado a sempre vocês. aqui. E a gente vai registrar esse momento. Para a eternidade. E eu vou Imagina fazer a impressão dessa responsabilidade foto, tá? Eu vou fazer a impressão dessa foto. Bora. Responsabilidade do Anderson, que vai fotografar a gente. Mas ele vai seguir as dicas aqui do Rai. Raul, o minuto final é todo seu. Marcela, muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio CBN, equipe CBN, muito obrigado. Rai Reis. Marcela, eu tenho... você falou que eu sou criterioso, mas eu tenho muita sorte também, porque a grande maioria das pessoas que eu tenho trazido aqui e trarei são meus amigos. Eu sou muito feliz de Rai Reis ser meu amigo, de eu ter obras do Rai Reis, mas por eu estar presente, vez ou outra, na vida desse artista incrível, que quem agradece é o nosso estado, quem agradece somos nós, matogrossenses, brasileiros que vivemos em Mato Grosso, porque, vou repetir, né, a cultura produzida aqui, a arte produzida aqui, é arte brasileira produzida em Mato Grosso, não é uma arte matogrossense, é uma arte brasileira produzida em Mato Grosso. Rai, muito obrigado. Obrigado a você, Raul. E Raul é coisa nossa, né? É a terceira geração de artistas. Nasceu no Hospital Geral, só dá bom. Daqui a pouca coisa, neto de China. Tá pensando. Obrigada, Raul. Obrigada, Rai. E obrigada principalmente você, ouvinte. Mais uma vez, você que chegou no final, é sempre bem-vindo. Desejo a você uma abençoada e iluminada semana.